E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo longo. E eu gostaria de falar nesse vídeo sobre uma história muito importante, né? Uma história real. E eu vou começar falando sobre como que a igreja primitiva acabou se, se dissolvendo, né? Dissolvendo, digamos assim. Bom, Jesus tinha morrido e deixou aos apóstolos a incumbência de levar a mensagem da breve volta dele, né? Porque antes de ele ascender aos céus, ele disse: este evangelho será pregado aos quatro reinos do mundo, então virá o fim. Este fim, claro, é o fim mediante a volta dele, né? Para dar fim ao pecado, para dar cabo do pecado e tudo mais. Bom, então, no começo, os apóstolos foram perseguidos pelos fariseus, foram açoitados, foram tudo. Eles iam para a, a Grécia e lá os habitantes de lá adoravam outros deuses e eles então eram açoitados também por causa disso, até que eles chegaram então no momento de que Roma, né? Primeiro Roma ah, caiu, a Roma Imperial lá, né? A Roma Imperial, ela caiu e deu lugar a outros reis, uma história meio enrolada, mas nós já vamos chegar no ponto crucial desta mensagem que eu vou trazer para vocês. No ano 70, Jerusalém foi queimada, né? Tá certo? Então, ela foi toda destruída e começou aquela loucura, né? Então, mas só que os cristãos, né? Eles começaram a ser chamados assim, as pessoas que tinham fé em Jesus, os cristãos, eles estavam crescendo, crescendo, né? Essa, essa doutrina do Messias, porque era muito forte as evidências, né? Muitas pessoas davam a sua vida por essa, em defesa dessa verdade, até que chegou um momento que, então, Constantino, o imperador romano, ele, num golpe de político, ele fingiu se tornar cristão, tá certo? Aí os cristãos ficaram num dilema, porque esse imperador Constantino, ele começou a exigir que as pessoas adorassem o Deus Sol, né? Deus Sol, no domingo. E já no quarto século, então, quarto século depois de Jesus, isto tinha se tornado um decreto. Um decreto, os papas, então, o primeiro papa, né, havia se tornado realmente o cabeça da igreja. Começou-se a então inventar várias heresias, né? Se vocês puderem ver um pouquinho dos registros aí, né? Está tudo ali marcado, né?
A própria Igreja Católica Apostólica Romana, ela admite os seus erros do passado, entendeu? Ela admite, no passado nós erramos aqui, nós erramos ali, porque a gente não deveria ter perseguido os cristãos. Enfim, foram milhares e milhares, até milhões de mortes, tá certo? Por causa que as pessoas não queriam seguir aquela doutrina, queriam adorar a Deus da forma como bem entendessem. E a igreja não permitia. A igreja, ela mobilizava ali aquelas cruzadas, né? Iam atrás dos cristãos que se buscavam um refúgio nos lugares mais distantes, né? Nas rochas, nos penhascos ali, tudo. Um povo que se sobressai, que durou muito tempo mesmo, foi os valdenses. Eles se tornaram uma comunidade bem grande e eles viviam sem depender de ninguém. Eles plantavam as suas próprias coisas, eles viviam separado. E ainda, quando possível, eles treinavam pessoas desde pequeno para entrar nas faculdades e devagarzinho, na medida do possível, levar a verdadeira mensagem para as pessoas que estavam naquela perdição, né? Vivendo aquela mentira, né? Então, as coisas foram acontecendo desta maneira, né? Então, esse período de trevas durou do quarto século até o século, durou uns 13 séculos aí, até até uns 6 séculos atrás, entendeu? 1400, enfim. Isso aconteceu primeiramente com várias pessoas que vieram se levantando, né, para defender a verdade, como Wycliffe, John Wycliffe. Ele foi um grande pregador, ele era muito estudado, ele era reitor da faculdade, tudo, então ele tinha muito renome mesmo. E ele se levantou contra as tradições papais ali, né, de adorar imagens, de guardar o domingo, porque essas coisas, elas nunca foram é, nunca foram uma coisa que Deus deixou para as pessoas mesmo, né? Que Jesus deixou para as pessoas. Na verdade, em toda a Bíblia está escrito, né? Nossa, se você pegar qualquer um livro desses profetas e ler, você vai ver que como Deus abomina imagens de escultura, porque os povos pagãos da época lá dos profetas, eles adoravam, né? Adoravam deuses, eles faziam imagens de escultura e adoravam essas imagens e tudo mais. E então a Igreja Católica criou essa mentira, né? Primeiramente, eles, para causarem medo das pessoas, eles adotaram a ideia de um inferno eterno. Essa ideia não está na Bíblia. Em 2 ou 3 momentos é referido como um fogo eterno e tudo mais, mas isso é de consequências eternas. A gente não pode analisar um textinho desse tamanho com o que a Bíblia toda ensina. Então tu tem que estudar a Bíblia para te entender. Outra coisa que, se você for analisar sobre este inferno eterno,
Como é que uma pessoa como Hitler e um ladrão de galinha, eles vão para o mesmo inferno? Que Deus justo é esse? Que justiça é essa? Isso não tem justiça nenhuma nisso. Então, o que acontecerá no fim será que as pessoas serão lançadas num lago de fogo, entendeu? Serão lançadas num lago de fogo, aonde é, isso é dito numa parábola, né? Isso é dito numa parábola. Jesus deixa a entender como é que funciona isso. Quem tiver praticado mal sofrerá 10 açoites. Quem terá praticado muito mal vai sofrer 20 açoites. Jesus fala isso num trecho, né? Então é mais ou menos isso. A pessoa vai ser lançada num lago de fogo e uns vão queimar por 10 horas, outros vão queimar por 3 dias, sofrendo aquela agonia. Esse é um castigo. Mas essa questão de inferno eterno, as pessoas hoje em dia não se dão muito conta disso, né? Vivem os seus dias sem se preocupar com nada disso. A maioria dos evangélicos acredita nesse inferno eterno. Uma coisa que não faz nenhum sentido, visto tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a Igreja Católica, ela usou também a questão da imortalidade da alma. A alma não é imortal. Quando nós morremos, nós voltamos ao pó da terra, tá bom? Isso está dito lá nas cartas de Paulo, né? E os mortos justos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, se juntaremos a eles para o encontro com o Senhor nos ares. Então, os mortos ressuscitarão. Como é que, se a pessoa morre, a alma sai e fica vagando por aí imediatamente? Como é que se encaixa esse texto que as pessoas ressuscitarão? Não faz o menor sentido. Isso foi também uma coisa criada pela Igreja Católica para causar medo nas pessoas. Elas foram fazendo uma coisa, se encaixar na outra, para que uma fizesse sentido, a outra tinha que estar ali, para que estar ali, e eles montaram toda essa coisa, né? Porque, por exemplo, os santos ali, né? É, a Igreja Católica também disse que usou aquele trechinho da Bíblia, e Pedro, sobre essa pedra, fundaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então eles usaram então Pedro, né? Aí fingiram lá, dissimularam que nós encontramos a tumba de, de Pedro. Aí a própria capela mais importante lá de Roma, ela tem lá um negócio lá, que daí tem lá um túmulo, um túmulo lá, e disse assim, não, esse túmulo aqui é o de Pedro. É sobre essa pedra que a gente fundou essa igreja maravilhosa aqui. Tudo uma mentira, tudo uma balela, tudo uma besteira, gente. A Igreja Católica, nos séculos passados aí, até um milênio atrás, e um milênio e pouco, cara, eles faziam coisas do arco da velha, gente. Então, essa Igreja Católica que a gente vive hoje é a mesma do passado. O que aconteceu? Então, no quarto século até 1300 da nossa era, por aí, não vou saber a data certinha, foi um período de muito, muitas trevas sobre a igreja verdadeira, muitas trevas sobre a verdade, né? Essa questão da verdade é interessante também. Agora que eu me lembrei uma coisinha que eu queria dividir com vocês. Tem uma música do Racionais MCs, que falava assim: qual mentira eu vou acreditar, né? Mas na verdade eu estava pensando, qual verdade eu vou acreditar? Porque tem tantas verdades, sabe? Verdades, né? Entre parênteses, entre aspas, né?
a gente tem que saber qual mentira, qual verdade que a gente vai acreditar, entendeu? Então, para a gente não ser enganado, dizem que isso aqui é verdade, vou lá verificar. Dizem que isso aqui é verdade, vou lá verificar. Eu estou agora contando essa história para vocês, verifiquem. Não vão só porque eu estou falando. Vocês devem verificar. Fazer umas pesquisas rápidas aí na IA, né? Tá certo? As pessoas hoje em dia têm essa facilidade. E ler a Bíblia também, né? Ler a Bíblia, tá certo? Ah, então, Jesus, Deus, né? Após 6 dias criando todo o planeta, né? Criando os animais, criando tudo aí. Então, no 6º dia, para finalizar a sua obra, ele faz o homem. Ele faz o homem, ele faz Adão. Então, ele viu que tudo era muito bom. E aí, no 7º dia, ele descansou. Agora veja só. Ele descansou, por isso Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque tinha descansado de toda a obra que fizera. Isso já é dito no comecinho de Gênesis. Então, agora vem também essa nova tendência dos evangélicos aí, dizendo, quer dizer, na verdade, isso já existe há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Eu não sei por que motivo isso começou a acontecer e tudo mais. Mas enfim, começou lá no começo, quando eu falei para vocês que Constantino, ele tinha cedido um pouco o seu as suas tradições para dar lugar um pouco às tradições dos cristãos. Então as coisas se misturaram. Aí então ele diz que nós precisávamos guardar o domingo, tá bom? Então durou muito tempo essa perseguição. Nós devemos guardar o domingo. As pessoas fugiam, que não queriam, queriam ficar com a verdade, de guardar o sábado. Até aí tudo bem. Porém, então, quando o Papa ele foi sequestrado por Napoleão Bonaparte, tá bom? Por que ele foi sequestrado? Porque veio Martinho Lutero e fez uma reforma. Ele era um reformador, protestante. Ele criou uma coisa, sabe? Que as pessoas começaram a guerrear, começaram a fazer muita guerra, começaram. O povo se juntou numa tal maneira e lutou contra esse sistema que conseguiu abolir, entendeu? Assim, nossa, é dito que ele deu um golpe, diferiu um golpe, mas de doer no dragão mesmo, porque realmente ele perdeu muito a sua força, a Igreja Católica. Mas ainda continua ali exercendo a sua força e tudo mais. Porém, porque depois que o Papa ele foi sequestrado por Napoleão, ele morreu lá na masmorra e tudo mais. Depois botaram outro Papa no lugar, mas só que nunca foi do mesmo jeito. Mas aí com essa coisa toda, com essa bagunça toda vamos nos rebelar contra a Igreja Católica e tudo, na França eles então se rebelaram contra tudo, tudo mesmo, a ponto de dizer que não existia Deus nenhum. Não existia Deus nenhum. Aquilo lá durou uns 3 anos. Nossa, a França entrou numa crise, uma coisa muito grande, muito bizarra, que eles foram obrigados a dizer, não, realmente, existe Deus aqui, está aqui Deus aqui e tal. Para vocês verem aonde tinha chegado. Por causa de toda essa confusão, é que Napoleão Bonaparte foi lá e prendeu o Papa e tudo mais. Ok? Então, então a história é mais ou menos essa. Por isso que os evangélicos hoje em dia, eles dizem, né, desde aquele tempo para cá, os protestantes aí protestavam contra a igreja
católica, tá bom? E eu até. Eles protestavam, hoje em dia não protestam mais porcaria nenhuma, porque eles não estão nem aí. Eles descansam no domingo, fazem tudo, só não adoram imagem de escultura, etc. Mas a maioria não sabe nem o que está fazendo ali dentro. Por quê? Porque o importante, eles só ficam batendo naquela tecla. Jesus nasceu, Jesus foi batizado, Jesus ele passou pelaquela prova toda no deserto durante 40 dias e tudo mais. Jesus morreu por nós e aleluia, amém, aleluia. Isso é a chamada salvação pela graça, porque é realmente um assunto muito discutido na Bíblia. E se não e se fosse só assim, graça e Deus não seria discutido na Bíblia, mas existe muita discussão sobre isso. Na carta de Tiago é dito que a fé sem obras é morta. Então, nós devemos crer na salvação e nós somos realmente salvos pelos méritos de Jesus. Mas nós temos que, já que eu sou salvo, tudo bem, eu sou salvo, beleza, mas eu vou viver de acordo, né? Porque eu amo, é a lei do amor, tá bom? É chamada a lei do amor. Se eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu vou me esforçar ao máximo para guardar os seus mandamentos, cara. Não tem como uma coisa ficar separada da outra. Não tem como. Então, é isso aí que eu queria dividir um pouco com vocês, né? Porque nós estamos chegando nos últimos dias da história desse nosso planeta aqui, desse nosso pequenino planeta. E eu preciso levar uma mensagem para as pessoas aí. Espero que você que tenha ouvido isso, você possa, como eu disse, né? Você possa ir atrás um pouco. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu acredito nos 10 mandamentos. Existem dois 10 mandamentos, você sabia? Existem os 10 mandamentos da Igreja Católica e existem os 10 mandamentos da Bíblia. Então são duas verdades. Você tem que entender, você tem que saber qual realmente é a verdade verdadeira. Então, os mandamentos da Igreja Católica dizem, eles não dizem, na verdade, não farás para ti imagem de escultura. Tá certo? Os mandamentos de Deus dizem, não farás para ti imagem de escultura. Os mandamentos da Bíblia, eles dizem, guardarás o sábado. O mandamento da Igreja Católica, guardará o domingo. Então é muito simples. É muito simples. Tá bom? Então, que você possa pensar um pouco nisso aí. Que Jesus nos abençoe. Se você gostou, deixa um like aí. Fique com Deus. Até logo. Tchau.